O meu nome é Juliane, eu sou médica oncologista, sou parte da equipe de oncologia clínica da Oncologistas Associados e hoje a gente vai conversar um pouco sobre qualidade de vida e tratamento de câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres e a principal causa de morte por câncer em mulheres. Então é muito importante que a gente discuta alguns aspectos relacionados a esse diagnóstico que ainda assombra todo mundo. O principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama é ser mulher. Então é muito importante que cada caso seja discutido com um especialista. Independentemente do Outubro Rosa, a mulher precisa conhecer o seu próprio corpo e precisa entender qual é a importância do autoexame ou do autoconhecimento. Quando a gente fala de autoexame, quando fala de se tocar, quando ela discute com o médico qual que é a melhor forma dela se tocar, isso significa que ela entende e consegue ser a sentinela de si própria, para entender quando que alguma coisa está errada e sinalizar ao médico. O exame médico é extremamente importante para o diagnóstico. Em torno de 60% dos cânceres de mama são diagnosticados em estadio precoce. Isso significa que na maioria dos casos, em torno de 90%, são absolutamente curáveis com as estratégias de tratamento que a gente dispõe atualmente, sequenciando cirurgia, quimioterapia, quando indicado, radioterapia e endocrinoterapia, que é a hormonioterapia que a gente conhece para os casos selecionados. Câncer de mama não é tudo igual. Tem pelo menos 4 subtipos que a gente consegue individualizar melhor as estratégias de tratamento e assim otimizar as taxas de cura, aumentar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida das pacientes. 80% dos cânceres de mama diagnosticados tem um subtipo que a gente diz que tem hiperexpressão de receptores hormonais. Isso significa que eles, de alguma forma, dependem do hormônio feminino. Então, dito isso, uma das principais estratégias de tratamento curativo significa reduzir ao máximo a expressão dos hormônios femininos no corpo dessa mulher. Mas isso não significa que a qualidade de vida também está comprometida. As pacientes conseguem viver em tratamento e conseguem viver muito bem. Uma das coisas mais importantes para discutir quando você vai iniciar o tratamento é a quimioterapia. A quimioterapia, atualmente com indicação individualizada, tem testes genômicos, tem muitas outras alternativas que a gente consegue otimizar as indicações, ela acaba tendo uma taxa de cura e uma taxa de resposta muito precisa e muito bem identificada. Uma vez dito isso, quando a paciente inicia um tratamento como quimioterapia, é necessário explicar para ela quais são os efeitos colaterais que a gente vai ter que ajudar a lidar e que ela vai passar para que ela se veja curada e muito bem no futuro. A quimioterapia não é um tratamento fácil, mas é possível passar por ela e passar muito bem. Além do diagnóstico do câncer de mama em si, e da cirurgia, que de uma certa forma altera um pouco da configuração de como a mulher se enxerga, a quimioterapia tem um dos efeitos colaterais mais temidos, que é a queda de cabelo. Em alguns lugares, a gente dispõe de dispositivos, que é muito importante indicar caso a caso também, que podem diminuir um pouco a queda de cabelo, como a touca. Em torno de 20% dos casos das pacientes que usam touca, nas estatísticas que a gente tem internacionais, mostram que essas pacientes não vão perder cabelo. Algumas perdem sim, mas em alguns casos vale a pena utilizar. Independentemente disso, é importante discutir queda de cabelo e como viver com ela, porque as pacientes que vão passar por isso, elas devem terminar o período de tratamento e devem entender que o cabelo vai voltar a crescer, que vai voltar a ficar tudo bem. A queda de cabelo, ela tem um impacto muito grande em como a mulher se enxerga, como ela se configura, porque ela entende o cabelo como parte do que ela é. Mas o que a gente costuma conversar no consultório é que você não é um cabelo, você é muito mais do que isso. E a sua família não te ama por causa disso. E as pessoas que te amam não te amam por causa do cabelo. O cabelo é uma parte de você e ele vai voltar. Tem uma série de estratégias que vale a pena discutir enquanto a paciente está em quimioterapia. Tem algumas toucas que ajudam a diminuir um pouco a queda do cabelo, embora na maioria dos casos não seja a estratégia mais eficaz e ele vai cair mesmo. E nessa hora é muito importante você pedir a opinião de um profissional que te ajude a definir qual é o melhor momento de você optar por uma estratégia ou por outra. Existem os serviços de próteses capilares que também ajudam muito para as pacientes que conseguem se adaptar, que tem também uma rotina de cuidado associada que a gente consegue orientar bem e os locais especializados conseguem ajudar muito a gente com isso, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é estar bem consigo mesmo, entender que aquilo vai passar, que vai voltar e que você não é um cabelo e que esses efeitos colaterais conseguem ser todos muito bem manejáveis. Ainda bem que atualmente, com as estratégias de tratamento que a gente dispõe, combinando quimio, rádio e cirurgia, as pacientes atingem taxas de cura superiores a 90% em muitos dos casos. Para tumores com hiperexpressão de receptor hormonal,
uma parte muito importante do tratamento que a gente tem reconhecido como uma das estratégias mais eficazes para a redução do risco de recorrência é a deprivação dos níveis hormonais, a redução dos níveis hormonais femininos. Dependendo do status menopausal da paciente, ou seja, se ela é pré ou pós-menopausa, essa estratégia pode ser adaptada de diferentes formas, com injeções, com comprimidos, mas a gente sempre consegue adaptar e controlar muito bem os efeitos colaterais, independentemente do nível de estradiol, por exemplo. Eu digo isso porque muitas mulheres sentem, por exemplo, que a pele muda, o cabelo muda, a libido muda. Tudo isso pode ser controlável. Especificamente falando de pele e cabelo, quando acaba a quimioterapia é muito mais fácil de manejar e é muito importante conversar com o seu médico sobre o que pode, o que não pode, quais são os procedimentos que vão ajudar e aqueles que nem tanto. Não é só ir no cabeleireiro e pedir para fazer alguma coisa, embora hoje em dia tem muitas opções de tratamento natural, com pouco acúmulo de resíduo no couro cabeludo, que estimula o folículo de crescer. Então, tem muita coisa que dá para fazer e depois se torna até divertido, porque a mulher se reconfigura com aquele novo cabelo que está crescendo, muda o corte de cabelo, muda o jeito que ela se olha, muda o jeito que ela se engaja, muda o jeito que ela se ama e que ela entende a importância daquela fase que passou e que não vai mais voltar. Depois que acaba todo o tratamento, com químio, cirurgia, endocrinoterapia, tem uma série de alterações metabólicas que fazem com que a mulher tenha a sensação, e de uma certa forma isso é um pouco real, de que ela já não consegue mais ter a mesma capacidade de ter o mesmo desempenho físico, de perder peso, de ganhar massa magra. Isso é uma coisa muito importante, massa muscular para a mulher. Um dos fatores de risco modificáveis que a gente consegue agir de maneira mais eficaz é redução de massa gorda. Mulher não pode ter um IMC acima de 25 se ela teve previamente um câncer de mama, porque isso é reconhecidamente um fator de risco para recorrência. Claro que não são todas, mas se a gente consegue agir, é muito importante que a gente tenha consciência que fazer atividade física, controle de peso, são medidas que ajudam também e aumentam a saúde, melhoram a recuperação dos efeitos colaterais de quimioterapia, como neuropatia, por exemplo. Então, é algo para se conversar com o médico. Atividades aeróbicas são muito importantes. Um outro tema muito delicado que a gente acaba sempre tendo que discutir para uma mulher que está em tratamento de câncer de mama é sexualidade. Os efeitos colaterais do tratamento e a própria redução dos níveis hormonais influenciam muito em como a mulher se enxerga, no libido, na imagem corporal, em como fica a cabeça dela em meio a isso tudo. Isso pode ser muito bem trabalhado com um profissional especializado, isso pode ser muito bem controlado em relação a sintomas locais que a gente consegue melhorar sim. Existem medicamentos que a mulher pode usar, isso é importante discutir com o seu oncologista, com o médico e perguntar quais são os que ela pode, quais são os que ela não pode. Reposição hormonal, para a maioria das mulheres, e aí a gente está falando dos tumores que hiperexpressam receptores hormonais, vai ser proibido, não pode. Mas existem outros medicamentos fitoterápicos que conseguem controlar muito bem os sintomas de sono, sintomas de irritabilidade. Isso é muito importante discutir. A relação com o parceiro, principalmente, tem que ser aberta com relação a todos esses aspectos. E nisso a gente também consegue ajudar, principalmente porque aqueles sintomas que são mais tabu, que você acha que podem mais atrapalhar no momento em que você está se sentindo mais fragilizada, esses sintomas podem ser controlados. Existem coisas que você pode usar sim, existem formas que você pode contornar isso sim, e o parceiro tem que participar de todas essas decisões. Um dos eventos colaterais relacionados à quimioterapia que a gente tem que desmistificar é o chemobrain. Chemobrain é alguma perda cognitiva relacionada ao tratamento oncológico, mais particularmente à quimioterapia. É real, existe. Algumas pacientes reportam isso para você como eu não sou mais a mesma, eu não penso mais da mesma forma, eu não penso mais rápido como eu pensava antes. Isso especialmente para pacientes que trabalham constantemente reativando lembranças antigas, isso é algo muito proeminente que a gente tem que lidar no dia a dia. O chemobrain existe, é transitório e uma das medidas mais importantes para paciente que está em tratamento evitar que aconteça esse tipo de déficit ou esse tipo de perda é que ela se mantenha ativa. Ela tem que se manter bem, ela tem que controlar os quadros de ansiedade que podem confundir um pouco o aparecimento desses sintomas, tem que ter uma alimentação adequada, praticar atividade física e um acompanhamento adequado. O importante é se manter ativa e entender que toda essa fase ruim vai passar, inclusive o chemobrain. A Oncologistas Associados faz parte da campanha do Outubro Rosa e reforça a importância do autoconhecimento e da informação. Converse com seu médico e acesse o nosso site ou redes sociais.